Muito boa tarde, estamos iniciando mais um Saúde e Bem-Estar, hoje com a presença do psicólogo Fábio Graff falando sobre propósitos de vida. Com o patrocínio de Brinque Park, um mundo de diversão que chegou em Sarandi para crianças de 1 a 11 anos na rua Armínio da Silva. Mais informações pelo WhatsApp 999556824, Instituto Semear, Centro de Desenvolvimento Infantil, cuidado com a infância através de atendimentos clínicos multidisciplinares e oficinas criativas, Dragon Esportes, há 30 anos, vestindo as melhores equipes, Provida Assistência Familiar, mais cuidado, mais comodidade, mais para você, e Farmácias São João, compre na loja, no site ou no aplicativo das Farmácias São João. Fábio, seja muito bem-vindo a mais um programa do Saúde e Bem-Estar e conta pra gente então, no teu consultório, o que o pessoal mais procura. Um dos atendimentos, né, como a gente estava falando, das demandas, é sobre propósitos da vida, né? Conta pra gente, então, o que significa, o que tu acha sobre esses pacientes que precisam se reconectar sobre propósitos de vida. Boa tarde a todos os ouvintes, aos nossos amigos, né, familiares que estão na escuta. A Catherine, né, sempre gentil, e não é a primeira vez que fizemos um programa juntos, né, Catherine, outra vez também falamos sobre ansiedade, se eu não estou equivocado. Mas, Catherine, olha só, é um tema que há umas 4 semanas atrás eu estive em um congresso em Gramado, e eu tive o privilégio de escutar inúmeros empreendedores, líderes do nosso estado, inclusive. E o que me chamou a atenção é que todos eles utilizaram, pelo menos uma vez em uma das suas falas, a palavra propósito. Propósito de vida, propósito na família, propósito no trabalho. E eu gosto de um livro que seguidamente eu cito ele, que é Em Busca de um Sentido, de Viktor Frankl, que ele é um psicólogo que desenvolveu a logoterapia, que é a terapia que busca sentido na vida, apesar do sofrimento, das adversidades. E, inclusive, eu sugiro a leitura dele. E ele, quando ele escreveu o livro, Catherine, ele ficou surpreso com as altas vendas que ele teve, o sucesso que ele teve, e ele se questionou quanto as pessoas ainda estão, talvez, sem um sentido, sem um propósito de vida. E, certamente, muitas pessoas que estão nos ouvindo nessa tarde, nesse dia, enfim, talvez já se questionaram uma vez na vida, né? Qual é o meu propósito? O que eu vim fazer aqui nessa vida? Para onde eu vou, e esse tema mexe muito comigo porque muitas pessoas, Catherine, elas nos procuram, às vezes com crises de ansiedade ou até mesmo com algum humor deprimido ou enfrentando alguma crise existencial, e em algum momento das sessões a gente começa a falar sobre propósito, e o propósito de vida, quando as pessoas elas começam pelo menos a pensar sobre, mesmo que ainda não tenham encontrado, é muito interessante que elas começam, inclusive, a florescer um pouco mais de felicidade nelas. É muito interessante. Inclusive, Catherine, esse tema eu gosto muito de abordar nas rádios, enfim, onde nós somos convidados, porque aquilo que eu brinquei nos bastidores, né? Muitas vezes o psicólogo, existe um tabu sobre ele. Eu não vou fazer terapia porque eu não estou louco. Ou só atribuem a imagem do psicólogo a tratamento de transtornos, né? E não, bem pelo contrário, nós estamos aqui para desenvolver, inclusive, as pessoas, para fazer elas pensarem sobre a vida, para elas se desenvolverem, se autoconhecerem, tornarem-se mais felizes, encontrarem o seu propósito de vida. Às vezes é tomar um novo rumo na carreira, é buscar algumas possíveis soluções e entendimento quando há crises nos relacionamentos, né? E também, claro, obviamente, para tratar transtornos, né? Ansiedade, depressão, bipolaridade e tantas outras demandas que surgem no dia a dia. É um leque muito grande, né? Exato. A psicologia, e falando em propósito de vida, ela é tão importante assim na nossa saúde mental também. Com certeza. Inclusive, Catherine, é um dos pilares da felicidade, né? Eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e nós trabalhamos, né, com as evidências ou a forma como o ser humano pensa, né? A forma como o ser humano pensa é a forma como ele se sente, a forma como ele se sente é a forma como ele se comporta,
E a maneira como ele se comporta certamente vai haver alguma consequência, algum resultado daquilo. E falando de propósito, há muitas pessoas que se sentem talvez perdidas na vida por não terem encontrado seu propósito. E aí acham que a vida é infeliz ou que deve talvez só seguir o rumo de uma forma automática sem de fato buscar como ela pode assumir as rédeas da sua existência. E propósito, Catherine, como eu já mencionei, eu também sou especialista em psicologia positiva. E psicologia positiva não é apenas pensar positivo, não é um movimento positivista, não, bem pelo contrário. São estudos embasados cientificamente que visam modificar a forma como o sujeito vive, né, a fim de desenvolver a felicidade, o bem-estar, o florescimento e entre eles, né, o propósito de vida, como eu mencionei. Entre os pilares da felicidade que a psicologia estuda, o propósito está entre um deles. E toda pessoa que certamente encontra o seu propósito, certamente ela se tornará uma pessoa mais feliz, apesar das adversidades. E tem um lugar por onde começar? Catherine, eu modestamente falo, eu já li alguns livros sobre propósito, fiz a minha terceira especialização, né, em psicologia positiva, terapia comportamental e agora terapia do esquema. Em algumas dessas a gente estudou, né, sobre propósito. Mas modestamente, Catherine, eu sempre costumo aqui refletir de uma forma muito simples, né? A gente busca qual é o meu propósito? Será que é resolver os problemas da paz mundial? Será que é resolver os problemas sociais, a fome, a desigualdade? E eu brinco até com a minha esposa, agora que eu sou casado, Catherine, um dos meus propósitos de vida é ajudar a manter a casa organizada. Um dos meus propósitos de vida é não deixar a toalha em cima da cama. Então, E eu, inclusive, já antes que eu esqueça, eu sugiro um filme bem legal da Disney, Soul, que é um filme que retrata muito sobre o sentido da vida e o propósito de vida. E eu não vou dar spoiler aqui, quem quiser assistir, assista, porque ele é muito significativo. Às vezes a gente pensa que o propósito de vida é ter uma grande profissão, grandes relacionamentos, uma conta bancária gorda, e não. Às vezes o propósito de vida é eu saber viver a vida de uma maneira simples, mesmo quando ela não é tão agradável assim. Ou uma vida feliz, apesar das adversidades, né? E qual é a diferença, inclusive o programa, a gente fala hoje sobre bem-estar, né? Qual é a diferença entre felicidade e bem-estar? Felicidade, existem formas, ferramentas, maneiras de nós desenvolvermos um estilo de vida na qual a gente pode ter momentos e períodos de felicidade. E dentro desse estilo de vida, aí você vai desenvolvendo bem-estar. E qual é a diferença entre felicidade e bem-estar? A felicidade ela é momentânea. Eu costumo dizer que às vezes a felicidade é um intervalo entre uma tristeza e outra, né? E o bem-estar, de certa forma, é uma maneira como você vive a vida através dos pilares da felicidade, como eu falei, e mesmo quando algumas circunstâncias contrárias possam vir acontecer, você não deixa, né, aquele abatimento te derrubar, aquele abatimento, aquela frustração, aquele próprio transtorno ser o maior motivo, inclusive da tua ruína ou do teu fim, porque você vai, de alguma maneira, buscar dentro de ti motivos para ser feliz e continuar desenvolvendo bem-estar. Através da resiliência, do otimismo, da esperança, de relacionamentos saudáveis e positivos. Então, quando você aprende a viver este estilo de vida, certamente você vai ter momentos de bem-estar mais recorrente e, consequentemente, momentos de felicidade de uma maneira mais contínua. E finalizando ali a resposta que eu nem dei, né? Eu costumo dizer de uma forma muito singela, Catri, qual é o teu propósito? A própria pergunta responde. É tudo aquilo que eu tenho a propor para alguém. É tudo aquilo que eu tenho a propor para a vida. É eu saber quais são os meus defeitos, quais são as minhas fraquezas, quais são os meus pontos fracos e quais são os meus pontos fortes, quais as minhas virtudes, o que eu tenho de bom em mim. E quando eu junto tudo isso, desenvolvo ainda mais as minhas habilidades e trabalho nas minhas fraquezas e entendo quem eu sou e o que eu tenho a propor para alguém, como hoje aqui nesse programa, eu entendi, Catherine, que toda manhã que eu levanto eu tenho um propósito na minha vida. Eu tive que ajustar os horários para estar aqui, né? Marcamos 2, 3 vezes, mas eu entendo que estar aqui é o meu propósito, porque eu tenho a propor para alguém
uma palavra que vai trazer esperança, otimismo, bem-estar, felicidade, saúde emocional, saúde física. Então é simples, diga-se de passagem. Busque se autoconhecer, saiba quais são os teus pontos fortes, os teus pontos fracos e se pergunte o que você tem de bom a propor para alguém, para a vida, e quando você descobrir isso, certamente você vai encontrar o teu propósito. E ele pode se modificar, inclusive, ao decorrer da vida, né? Sim, com certeza. E no consultório hoje, em média, qual a idade que as pessoas vêm tendo esse start, assim, né? Não sei qual é o meu propósito ou estou perdido? Isso tu tens observado? Depende muito, Catherine. Eu tenho um sistema de gestão de clínica que me ajuda a fazer essa mensuração, né? Quando a gente avalia a faixa etária das pessoas que me procuram e as demandas que elas trazem, eu poderia dizer que todas as áreas, elas vão, em algum momento, todas as faixas etárias, né, em algum momento alguém vai se questionar. Por exemplo, os adolescentes, né, que profissão que eu vou seguir, com quem eu vou me casar, o que eu vou fazer da minha vida, né, os jovens adultos, melhor dizendo, né. Os adultos, será que eu estou na profissão certa? Será que eu estou mais ou menos da Exatamente. área. Então, cada fase do desenvolvimento humano vai trazer algum tipo de busca. E às vezes, como eu mencionei, ele pode se modificar. Por exemplo, hoje eu sou feliz na minha profissão, mas não significa que eu vou envelhecer como né, a profissão que eu escolhi exercer. Porque eu gosto de fazer muitas outras coisas. Então, dependendo sim da faixa etária, dependendo do ciclo da vida da pessoa, ela pode de alguma forma modificar o seu propósito. Interessante, né? E o que mais, assim, tu teria para passar para nossa audiência, Fábio, de vivências, de dicas, né, que tu convive no consultório e que também tu vivencia também ali nessas tuas especializações? Catherine, hoje, inclusive, né, no início nós falamos um pouquinho sobre a alta demanda de ansiedade, né? As pessoas hoje têm vivido uma vida muito acelerada, pensamentos que não param no presente, pessoas que sempre estão correndo em busca do melhor, às vezes dominadas pela ânsia de crescer no materialismo, né? E muitas vezes se desconectam de si mesmas. Eu vejo muitas pessoas, e eu gosto de falar, inclusive aqui na rádio, eu estou de frente a uma janela muito linda, né, com árvores na minha frente, algumas arquiteturas aqui modernas, aliada com a da nossa igreja matriz, com uma arquitetura extremamente antiga, mas belíssima. E este momento, Catherine, aqui contigo me faz desenvolver uma ferramenta essencial, que é a contemplação. Eu estou contemplando, inclusive, alguns pássaros voando, o coqueiro ali, 3 árvores, uma mais baixa que a outra. Então, parar e focar no presente, no aqui, no agora, eu estar aqui contigo de verdade, eu estar com os meus ouvintes de verdade, não pensando em atender meu próximo paciente, não pensando nas minhas agendas futuras, sabe, Catherine? É essa a minha mensagem que eu deixo para todos os ouvintes, é tentar, de todas as formas, se esforçar a viver o presente. Eu gosto muito de uma filosofia estoica que fala memento mori. Ela é meio pesada, inclusive, porque memento mori, do latim, significa lembre-se que um dia você vai morrer. Por que eu vou me lembrar do dia da minha morte? Para eu dar mais valor ao dia da minha existência, que é agora. Nem é hoje, né? Porque hoje a gente não tem certeza se iremos finalizar, mas o agora, o presente. E é uma dádiva dada por Deus para nós. E nesse congresso mesmo que eu estava, eu até compartilhei nas minhas redes sociais, e quem quiser me ouvir, quem quiser me seguir mais, para mais conteúdos como esse que a gente está compartilhando, eu convido para seguir as minhas redes sociais. Eu compartilhei justamente uma filosofia hebraica que significa mataná, que significa justamente presente. E o presente nos é dado, né? E como que nós valorizamos esse presente, este dia, este momento? Será que de fato nós vivemos uma vida com sentido? E outra coisa que aparece, Catherine, é justamente qual é o sentido da vida. E eu costumo falar por 2 aspectos, ou 2 conceitos. O sentido da vida é quando eu tenho uma direção. E tem a menininha lá da Alice no País das Maravilhas que pergunta pro gatinho, né? Para onde que eu vou? E o gato pergunta, mas para onde você quer ir? Ela fala, eu não sei. Então qualquer caminho serve. E quando as pessoas vêm com essa demanda, eu faço essa pergunta, essa reflexão. Sentido da vida no sentido de direção, é onde você está e para onde você quer ir. E sentido na vida como aquilo que eu acabei de fazer, é sentir a vida de fato, é eu ver o que a natureza me permite contemplar, é eu sentir a temperatura, é sentir um calor do abraço, é eu poder sentir o sabor de uma comida, é eu poder sentir o delicioso banho quente onde muitas pessoas não têm.
Então, o sentido da vida dentro desses dois aspectos também, né? Entre direção e viver ela, de fato, focado no aqui e no agora. É o ser grato, né, Exatamente. Fábio? Mesmo que seja no pouco, mas pelo que se tem. Exato. Inclusive, essa é uma grande ferramenta, Catherine, do desenvolvimento do bem-estar e da felicidade. Muitas pessoas, ou até mesmo a ciência agora, tem explorado muito sobre as emoções positivas, como a esperança, a gratidão, como você acabou de mencionar. E olha que interessante, os estudos revelam muito agora recentemente, as pessoas que vivem uma vida de murmuração ou reclamação, elas tendem a ter um cérebro, de certa forma, mais adoecido. Agora, aquela pessoa que desenvolve o hábito da gratidão, e não é só agradecer por agradecer, mas é você viver uma vida grata por uma simples água que você pode, né, beber, você consegue modificar positivamente as conexões neurológicas do teu cérebro e, consequentemente, se você desenvolver este hábito, você terá uma vida com muito mais bem-estar e felicidade. Olha que bacana, né? Muitos ensinamentos Sim. nessa tarde e através disso, acredito que aos pouquinhos, porque não é uma virada de chave, né, Fábio? Não, é uma construção. É uma construção de passo a passo. Pouquinho, né, de Exato. passo a passo, como tu mesmo disse, para se buscar, assim, um propósito na vida, até porque acredito que não seja fácil, mas são muitos temas, o cérebro da gente é muito complexo. Exatamente. Cada pessoa é uma pessoa. Exatamente. Mas hoje em dia nós temos, que nem tu disse, ansiedade, angústia, traumas, né? Exato. A gente nem entrou nesse assunto também, mas falando em propósitos de vida, são muitas coisas negativas que geram assolam, atritos, exato. né? Então, acredito que são muitas coisas aí para a gente se pensar também, mas tem muitas coisas a serem trabalhadas quando se fala em propósito de vida. Exatamente. E eu acho que alinhando aos pouquinhos se consegue um resultado final. Com certeza, Catherine, eu costumo falar, né? Se você não sabe qual é o teu propósito, você acabou de descobrir. É encontrar ele. Então, quem não tem um propósito, você acabou de ter. É buscar saber qual é o teu propósito. E é como tu falou, como tu falasse, Catherine, é uma construção diária, não é um passe de mágicas. A psicoterapia ela está aí para auxiliar as pessoas nesse processo. E, obviamente, você não vai em 1, 2 sessões, quando você busca o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, resolver a tua vida e sair de lá jogando purpurina pro ar, né? Não. Como se fosse. Né? Seria ótimo, né? Ter um botãozinho ali. Mas eu acho que isso também faz parte da experiência humana. Essa construção diária, é você saber que você precisa crescer e evoluir, é você buscar essa constância no teu dia a dia. Isso também é um fomentador da felicidade e do bem-estar. Quando você acorda da cama, levanta da cama, sabendo que você quer ser melhor do que ontem e não melhor que alguém, isso certamente dá um senso de pertencimento, dá um senso de felicidade e bem-estar, Catherine, e certamente nós não teríamos tanta competitividade, talvez, mas nós seríamos muito mais felizes porque um dos pilares da felicidade são, como eu já mencionei, relações saudáveis. E estas, Catherine, eu sempre abordo em um tema sensível que eu falo, que é o suicídio, é um dos principais pilares protetivos ao suicídio. E também, quando você tem relações saudáveis, certamente a tua vida será muito mais longeva. Os estudos revelam que pessoas que têm relações saudáveis têm muito menos incidência de suicidar-se e também têm uma vida muito mais longeva. Nossa, quanta coisa para a gente falar sobre para as próximas entrevistas também, tá, né? Bom. Fábio, eu gostaria que tu deixasse aí também uma mensagem final, né? Eu sei que tu já falou uma mensagem, mas deixasse aí uma mensagem final para os nossos ouvintes e também onde o pessoal pode te encontrar, né? Bom, Catherine, o que eu mais tenho falado nesses últimos dias é esperança, né? Esperança de dias melhores, esperança não no sentido só de você cruzar os braços e esperar, né? Como eu vou para a rodoviária, ou para o aeroporto, ou táxi, ou Uber, eu espero que eles venham até mim. Esperança no sentido de me desenvolver até eu alcançar aqueles objetivos que eu tenho. Se eu tenho o objetivo de ter mais saúde mental, de ter uma vida mais feliz, de desenvolver mais o meu bem-estar, o que
faremos para isso? Se eu tenho vontade de prosperar na vida financeira, na vida familiar, que você tenha esperança, mas não apenas espere. Faça algo para que isso aconteça. Essa é uma mensagem, Catherine, que as pessoas elas possam aprender não apenas a sentir esperança, mas desenvolvê-la, obviamente dentro daquilo que é atingível, alcançável, mas que isso possa ser construído diariamente em todas as áreas da sua vida. E jamais pense em desistir. Sempre acredite que há um caminho, uma conversa, uma terapia, um amigo, alguém que possa te auxiliar, mesmo quando você não sabe mais o que fazer. Essa seria a minha mensagem final. Eu atendo, Catherine, no Edifício Lavoro, no 7º andar. Estamos ali há 9 anos e deixo meu contato aí aberto à disposição, meu Instagram para quem quer nos acompanhar. Estamos de portas abertas. Tá certo, conversamos hoje no Saúde e Bem-Estar com o Fábio Graff, ele que é psicólogo. O Saúde e Bem-Estar que tem o oferecimento de farmácias São João, compre na loja, no site ou no aplicativo. Provida Assistência Familiar, mais cuidado, mais comodidade, mais para você. Dragon Esportes, há 30 anos vestindo as melhores equipes. Instituto Semear, Centro de Desenvolvimento Infantil, cuidado com a infância através de atendimentos clínicos, multidisciplinares e oficinas criativas. E Brinca Parque, um mundo de diversão, chegou em Sarandi para crianças de 1 a 11 anos, na rua Armínio da Silva. Informações pelo WhatsApp 99955 6824.